Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui nessa jornada para instruir, compartilhar com você que está aqui nessa busca por clareza, né, esclarecimento mesmo sobre como é que eu posso me tornar um terapeuta de verdade. É isso mesmo. Porque muitas vezes, né, a gente já tem muita informação, já fez um monte de cursos, mas na hora de divulgar o trabalho, na hora de atender os clientes, colocar a mão na massa mesmo, de disponibilizar, né, o teu trabalho para os seus clientes e começar a prosperar como terapeuta, muitos dos terapeutas ficam travados mesmo, travados porque às vezes não sabem nem onde começar e às vezes o problema nem é um problema assim de saber o que fazer, até sabe o que fazer, mas tem algumas travas internas dentro ali do pilar emocional, tá? Então é para isso que eu estou aqui, para trazer um pouco mais de clareza para você que está nessa jornada de terapeuta, ou se formando, ou já é formado e ainda não começou, tá bom? Muito bom. Eu estou aqui, né, na Uma Universidade, né? Então, para quem não conhece, a Escola Uma Universidade há mais de 30 anos, ela faz parte, né, desse mercado, digamos assim, de colocar os terapeutas ali nesse nicho, principalmente das terapias integrativas e holísticas, e eu faço parte da Uma Universidade há mais de 25 anos como professora, diretora, empreendedora, mentora, como terapeuta, né, atendendo também em consultório nesses longos anos de experiência. E por isso que eu estou aqui, porque eu já formei mais de 5.000 alunos, que são terapeutas hoje, que estão aí espalhados por esse mundo afora, aí atendendo pessoas, fazendo a diferença. Então tudo isso é o que está acontecendo aí nesse universo das terapias. E hoje eu quero trazer aqui para você, então, um conhecimento que tem a ver com o terapeuta, aquele terapeuta que tem medo de atender o cliente ou tem medo de comunicar ao cliente o que precisa ser dito para o cliente. Então eu vou dar para você um passo a passo, né? Para primeiro identificar se você tem esse medo, porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá, aplico minha terapia, aplico a minha massagem, aplico sei lá, um trabalho da visão da constelação familiar, da consciência sistêmica, ou eu faço uma PNL, um coach, ou sei lá, a terapia que você trabalha, né, a acupuntura. Só que na hora de dar feedback para o cliente, porque o cliente tem um momento que o cliente sempre pergunta: o que é que você acha, né, daquilo que está acontecendo comigo? E aí eu já me deparei ao longo dessa jornada com muitos tipos de terapeutas. Por que eu falo isso? Porque eu também já fui vários desses tipos de terapeuta, principalmente quando eu comecei lá no século passado, nos anos 90, fazendo os meus primeiros atendimentos. Então, eu vou compartilhar com você um pouquinho dessa minha experiência, do que foi que aconteceu. Eu passando por processos terapêuticos e eu atendendo os meus clientes. Quais foram as dificuldades que eu fui encontrando e superando, ok? Estamos juntos? Sim? Bora lá! Lembra de pegar a caneta, papel, anotar as dicas que eu estou dando aqui, porque são dicas assim da minha experiência pessoal em consultório, na sala de aula, nas formações e dúvidas que os meus alunos trouxeram ao longo dessa jornada, ok? Bora lá? Muito bom. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, o tema de hoje a aula de hoje, né, na jornada de hoje, do terapeuta consciente, do terapeuta faixa preta, terapeuta desperto, falar sobre o terapeuta que tem medo do cliente. Como é que esse terapeuta se comporta? Lembrando que se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, não se inscreveu na jornada do terapeuta, é hora de você fazer ali a sua inscrição e também convidar os seus alunos para que você não fique de fora
do que está acontecendo, né, nessa minha jornada de compartilhamento, e também para que você participe da aula secreta que eu vou ministrar, dentro do grupo que eu vou fazer a oferta especial. Dentro do grupo onde eu vou falar, tal dia vai ter a aula secreta, onde eu vou aprofundar todos esses conteúdos que eu estou trazendo para você. Então, você não pode ficar de fora, você tem que entrar logo lá, se inscrever no grupo, entrar no grupo e ficar aguardando ali as informações que eu vou estar compartilhando com você, ok? Muito bom. Então, vou falar disso agora, vou falar do terapeuta que tem medo do cliente. Como que é esse terapeuta, tá? Então, o terapeuta que tem medo do cliente, então é um terapeuta que ele sabe sim muitas técnicas, muitas ferramentas, ele tem muito conhecimento, ele compreende qual é o problema raiz, qual é a queixa que está por trás, que o cliente traz, mas na hora que ele precisa falar daquelas situações difíceis, na hora que ele tem que falar, olha, você tem isso por causa disso, disso, né? Ele tem dificuldade de confrontar o cliente, ou ele fica com medo assim, como que o cliente vai reagir se eu falar isso? Então ele fica, se eu falar isso, o que o cliente vai falar? Se eu falar aquilo, o que o cliente vai dizer? Então, o que esse terapeuta deve fazer diante desse tipo de impasse, né? Esse é importante que a gente entenda que às vezes a gente tem dificuldade de falar com os nossos filhos, às vezes a gente tem dificuldade de falar com o nosso marido. Imagina você, se você identifica que há um problema aí, raiz, né, do cliente, se você tem essa dificuldade, como é que você vai ajudar o cliente? Então, muitas vezes, o terapeuta ele tem dificuldade de reconhecer que o cliente é um adulto e que ele é capaz e ele tem condições de lidar com essas situações, tá? Então, e ele tem condições de tomar as suas próprias decisões e de alguma forma confrontar essas dificuldades, esses medos. Então, ao enxergar, né, o seu cliente só como algo, ou uma criança, ou infantil, o que vai acontecer? O terapeuta acaba enfraquecendo esse cliente, não dá credibilidade ou fica subestimando esse cliente. Então, o que é fundamental no processo terapêutico? É que o terapeuta tenha coragem, de fato, de falar o que precisa ser dito. Pois por isso é que vai fazer a diferença, por exemplo, na evolução do processo terapêutico, dos atendimentos, porque você imagina o seu cliente vem para você identifica um determinado padrão, você identifica algo que é crucial que ele saiba, e você fica cheio de dedos de falar para o cliente, né? Não pode, né? Tem que falar com o cliente, tá? Então, o terapeuta, ele sabe qual é o problema. Então, digamos lá que o terapeuta identificou uma dinâmica que está por trás da queixa que o cliente trouxe, né? Então, ele já sabe assim, teria que falar isso. Imagina se o terapeuta fica assim, acho que o cliente não vai aguentar, acho que o cliente vai ficar bravo, acho que o cliente vai ficar irritado comigo, acho que o cliente não vai voltar na próxima sessão, acho que se eu falar desse jeito, ele não vai entender. Você imaginou se você ficar desse jeito, como é que vai ser? Vai ser complicado, né? Então, nesse caso, é muito importante que o terapeuta preste atenção no que ele está fazendo, tá? Porque às vezes o que ele está fazendo aqui é só direcionar o olhar para a fragilidade, e isso vai enfraquecer o cliente, em vez de ajudar o cliente, né? Direcionar o olhar para a fragilidade enfraquece o cliente. Então, como é que você vai ajudar? E se ele veio buscar ajuda, como é que você vai ajudar? Então, é importante que você preste atenção nisso. Quando você vai guiar o cliente, né? Porque o cliente, ele vem para buscar o que está ali escondido, o que está desconhecido, o que está lá no inconsciente. Então, o terapeuta, como é que ele vai desvendar esses mistérios aí? O terapeuta, ele vai fazer perguntas, ele vai fazer orientações, o terapeuta tem que compreender o verdadeiro sentimento, a causa da situação. E aí, uma vez que o terapeuta compreendeu isso, né, ele vai ter que ajudar o cliente a enxergar o que está acontecendo, tá? Então, por isso que é muito importante
o cliente ter méritos. Então, você como terapeuta, você tem que dar méritos, porque seu cliente veio até você para buscar um entendimento, buscar uma nova perspectiva, ele veio para, sabe, ele não veio para sair igual, né? Então, você tem que olhar para esse cliente como um adulto e mostrar uma nova perspectiva, um novo olhar para aquela questão. Isso é muito, muito importante, tá? Porque senão o terapeuta ele vai aí passar só a mãozinha na cabeça, dar um abracinho, pegar no colinho. E eu não estou falando que você tem que ser um terapeuta pé no peito, não é isso. Mas é importante você observar como você está tratando esse cliente, tá? E ao guiar o cliente, é óbvio que todos nós, né, temos dificuldades. Eu mesma já passei por várias dessas dificuldades, que quando a gente se depara com algo difícil, algo doloroso, algo assim, sabe, que tá ali, né, que é verdadeiro, né, a gente às vezes fecha os olhos, eu quero fugir, quero escapar, não quero olhar para aquilo. No entanto, quando nós deparamos com esse tipo de situação, é necessário ter coragem para falar diretamente para o cliente, é necessário que você também olhe diretamente, porque se você não olhar diretamente para os seus processos, o que tem que mudar, você vai continuar na mesma, patinando, sem você conseguir resolver. Eu me lembro que nos meus processos terapêuticos, né, eu já tive muitos terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos, essas terapias vibracionais sutis, já fiz vários trabalhos de mentoria e eu sempre recebi, né, sempre fui receptiva. O problema de não ser receptiva é que tem muitos clientes que às vezes você fala alguma coisa e a gente não sabe muito bem o ponto. Quando que eu vou falar? Então, por isso que tem muito desses casos de terapeutas ficarem com medo de dar feedback, tá? Se o cliente não está preparado, né, ou não está percebendo, né, as dinâmicas que estão acontecendo sozinho, o terapeuta tem que estar ali ajudando. Eu agradeço sempre muito de coração todos os feedbacks que eu recebi, mas nem todas as pessoas são iguais, tá? Então, você, como terapeuta, você tem que encontrar a raiz dos problemas, quais são as dinâmicas emocionais, você tem que falar, olha, o seu problema que você tem é por causa disso, o seu problema é por causa daquilo, eu identifiquei essa dinâmica. Então, a comunicação, ela tem que ser direta, é muito importante, tá? Porque ao falar com o seu cliente, né, imagina lá que o cliente está enfrentando, né, um certo desafio lá. Então, imaginar que você fale lá, você tem esse desafio, você está enfrentando essa situação porque está ligado com o quê? Com uma emoção, talvez uma experiência lá da infância que foi, por exemplo, algum tipo de... Hoje se repete e você tem um tipo de comportamento imaturo hoje. Então, você vai falar isso para o cliente, olha, você precisa reconhecer o medo que você tem da rejeição, o medo que você tem da traição, aqui os denominadores comuns, que são as repetições. Então, é crucial o terapeuta fazer com que o cliente entenda a situação, o que é que está por baixo disso. E, normalmente, o que está por baixo disso é algo que aconteceu no passado, que ainda está ali, sem estar muito... sem resolver, por isso que está doendo, por isso que as coisas estão travadas na vida do cliente, tá? Então é importante que às vezes você dê ali um choque de realidade no seu cliente, porque isso que vai ajudar ele a mudar a perspectiva, tá? Então a forma como ele lida com determinadas situações é por causa desses comportamentos que estão associados, tá? Então, é importante que o cliente enxergue, então, que essa pessoa que você está atendendo enxergue, tá? Então, como terapeuta, é fundamental você superar esse medo de se comunicar, de transmitir a verdade de forma adequada para o seu cliente, para que ele possa, então, absorver isso, né? E aí, também não criando muitas barreiras, né? Porque, às vezes, o que acontece é que o cliente... né, quando ele está na resistência, ou ele coloca uma barreira, ele não quer ver. Então, você tem que encontrar um jeito
de comunicar. Então, por isso que muitos clientes, muitos terapeutas, são meus clientes, né, que são terapeutas, eles têm medo, tá? Por isso que no papel do terapeuta, você como terapeuta, é importante, muito importante, estar atento ao momento certo para você abordar cada questão de forma direta. Por isso que antes você tem que conhecer o seu cliente. É essencial que você pergunte, que você preste atenção, que você tenha escuta ativa, para que você possa reconhecer, né, a força, a capacidade do seu cliente de enfrentar a realidade, porque a dor, o medo, nós todos temos. Então, se você não reconhecer que a pessoa ela tem, digamos assim, essa força para enfrentar aquilo, você de alguma forma você tem que ajudar a pessoa a se munir dessa força, dando orientações, dicas e tudo mais, tá? Então, o objetivo do terapeuta é apoiar o crescimento do cliente, desafiando o cliente de maneira adequada e não subestimar o cliente, achando que o cliente não consegue dar conta, tá? Então, como terapeuta, é crucial superar o medo de falar e de ajudar o cliente nessa jornada de autodescoberta e transformação. É fundamental, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai ficar sempre ali cheio de dedos, cheio, sabe? Aí agora, o que eu vou fazer, né? Então, por isso que muitas vezes eu me deparo com muitos terapeutas que eles enfrentam esse desafio. Eu não sei se é o seu desafio, né? Então, algumas situações acontecem dessa forma, né? Então, que é frequente, viu? Não vai achar que não é frequente, porque é frequente. Muitos terapeutas, eles acabam tendo medo, né? Medo de falar, medo de confrontar, às vezes, o cliente, de pontuar coisas que são difíceis. E por quê? Porque, às vezes, ele acaba priorizando o quê? Mostrar serviço. Então, o que acontece? Então, ele oferece um serviço e esse serviço não é um serviço efetivo. Então, acaba que ele não resolve o problema do cliente porque ele acaba não sendo direto. Então, o que acontece nesse tipo de situação quando o cliente chega e você como terapeuta tem que falar determinadas coisas, apontar determinados caminhos, falar que ele está comendo bola, digamos, em determinadas situações e você não fala. É porque o terapeuta ele deveria estar o quê? Focado no quê? No ajudar o cliente. Mas às vezes o que acontece é que a insegurança do terapeuta é maior e aí ele coloca em pauta, digamos assim, seus próprios interesses, não os interesses do cliente. Então ele não quer perder o cliente. Então é isso que está por baixo. Eu tenho medo que se eu falar isso o cliente vai embora. Então, em vez de fazer um serviço efetivo, resolver o problema do cliente, ele fica ali no medo de perder o cliente, tá? Então, esse é um grande desafio. E aí, o que esses terapeutas fazem? Não é que eles não estão prestando um serviço, eles estão prestando um serviço, mas poderia ser um serviço muito melhor, porque às vezes o que acontece é que o terapeuta ele se torna o quê? Em vez de ser um terapeuta efetivo, ele é um aliado, passa a mãozinha na cabeça do cliente, ele não resolve a situação, né? Em outros casos, por exemplo, tem muitos terapeutas que são terapeutas pé no peito, eles são muito mais agressivos, duros, só para mostrar serviço também. Então, o que está acontecendo? O que acontece aqui é uma situação que é comum, é que esse terapeuta ele tem medo, está inseguro, ele como terapeuta, ele coloca só os seus próprios interesses acima do interesse do cliente, tá? Então, é importante observar isso, de você não cometer esse erro. Por isso que é um desafio para você cada vez mais se munir de ferramentas e, principalmente, melhorar a sua abordagem, a sua comunicação direta para o seu cliente, tá bom? E qual que é o interesse do cliente, né? Que eu falei assim, que às vezes a gente não olha para o interesse do cliente, né? Então, nenhuma dessas abordagens que eu acabei de falar vai ser positiva, pois não vai levar a uma solução efetiva e não vai considerar os verdadeiros interesses do cliente. O terapeuta precisa encontrar o que nós chamamos um equilíbrio e de ser direto, de ser priorizar,
de ser compreensivo, né? E priorizar muito o bem-estar e focando no objetivo do cliente. Por isso que a sessão, o plano de sessão, sempre tem que ser bem organizado. Como que eu vou usar uma sessão? O que eu vou juntar? Quais são as técnicas que eu vou usar? Como que eu vou encontrar a raiz do problema desse cliente? É muito importante, tá? E o que mais é importante aqui? É importante evitar o desejo constante de ficar agradando o cliente e vê-lo com excesso de zelo, como se ele fosse uma criança frágil, infantil, que não vai dar conta, né? E muitas vezes é essencial que você aprofunde mais o conhecimento sobre esse cliente, perguntando mais o que acontece no dinâmica sistêmica da família dele, o que ocorreu. Então, o foco aqui deve ser compreender atentamente a necessidade desse cliente. Qual é a necessidade do momento, né? Porque cada momento o cliente ele tem uma necessidade, mas quando ele procurou você por quê? Você tem que focar no problema do cliente. O que ele está procurando você por quê? Qual é a dor dele? O que está por trás? E você tem que continuar fazendo o que? A cada sessão, aprofundamento no conhecimento desse cliente, tá? E como conduzir esse cliente, né? Ao conduzir o cliente, é muito importante você perceber, assim, que ele não é uma criança. Tem que dar o mérito para ele. Então, não pode infantilizar o seu cliente. É extremamente importante que você tenha limite, estabeleça limite, mas que você foque no objetivo de trazer equilíbrio adequado, guiar o seu cliente, sabe, durante todo o processo terapêutico, apontar para o teu cliente, então o que ou quais são as melhores opções, qual é a abordagem que você vai usar, por que você está usando aquela abordagem. O terapeuta, ele deve estar bem atento a essas necessidades do cliente e proporcionar esse crescimento, mesmo que seja um crescimento lento e gradual. É importante que você mostre a cada sessão as melhoras, ou aonde, por exemplo, se você sugeriu algo e o cliente não fez, questionar o que está pegando, tá? Por isso que é importante você estar sempre fazendo perguntas. A cada sessão ter um tempinho ali de um feedback, sabendo como que o cliente tá. Então você vai perguntar como que ele tá, o que ele precisa, sei lá, qual é a medida certa do que ele precisa, né? Como que você pode conduzir o cliente, né, de uma forma mais adequada. Como você vai comunicar para ajudar ele ganhar mais consciência, porque você é um instrumento ali para você ampliar a consciência do seu cliente. Então, se você é terapeuta, tudo isso tem que ir junto com cada uma das sessões. Cada uma das sessões tem que saber abordar, comunicar, acolher o cliente, às vezes colocar limite, sempre reconhecer o progresso dele, é muito, muito importante, tá? Enfrentando o medo do cliente. Então, todas essas perguntas, elas podem ser respondidas quando você buscar conhecimento apropriado e técnicas apropriadas, tá? Por isso que eu sempre falo do quê? Que um terapeuta bem informado, né? Um terapeuta bem formado é aquele que está todos os dias se desafiando a conhecer cada vez mais. Então, cada sessão, né? Cada prática, né? Cada sessão, cada prática é um grande aprendizado. Por isso que às vezes, se você tem alguma dificuldade em atender clientes, você precisa passar por mentorias, supervisões, né? E evitar ficar refém também do cliente, né? Às vezes, refém do quê? Refém com essas dificuldades de não conseguir dar um feedback adequado para o cliente. Porque às vezes, se você ficar refém, eu vou perder o cliente, ele não vai gostar, não sei o quê, sabe, coisas assim, ou você não colocar um determinado limite, como é que ele vai crescer? Como é que ele vai evoluir? Né? Então, o trabalho terapêutico, você tem que lembrar que todo o trabalho terapêutico, ele é uma troca, e você tem que enxergar o cliente como adulto.
igual, é de fundamental importância. E você ter a confiança que o conhecimento que você tem vai ajudar, guiar o seu cliente a superar e melhorar as dificuldades que ele tem. Em nenhuma circunstância você tem que ter ou nutrir esse medo do cliente, porque se você é um terapeuta que tem medo, esses medos que eu falei, e você fica só mimando o cliente, ou fica com medo, ou fica só esperando, por exemplo, o interesse seu é que o cliente reconheça o quanto você é bom, ou você se torna um aliado do cliente, isso não vai ser bom para o cliente, tá? Então é muito importante. Haja visto aqui que eu trouxe aqui uma frase do Osho, né, que é o meu mestre, e o Osho ele sempre fala, né, o planeta está doente e precisa de terapeutas, né? E aqui um dos nossos lemas da universidade é exatamente esse. O terapeuta faixa preta, o terapeuta desperto, o terapeuta consciente é aquele terapeuta que ele é um curador de si mesmo, primeiramente, né? E é um terapeuta que ele, de alguma forma, ele tem que se conectar com o quê? Com a fonte infinita, como diz o Osho, né? Então, ele, além de ser curador dele mesmo, ele vai trabalhando nele as dificuldades, medos, inseguranças, e ele se coloca a serviço da vida conectado com a fonte, tá? É muito importante que você vai despertando isso dentro de você, cada vez mais. E aí, cada vez mais, você também se torna mais forte, mais potente, para você auxiliar todas as pessoas que vêm. Porque, às vezes, as pessoas procuram você, né? Às vezes, as pessoas procuram você porque você está vibrando naquela mesma frequência do medo. Então, no começo, às vezes, você olha para o terapeuta, olha para o cliente, olha para o cliente, olha para o terapeuta, né? E eles estão ali enfrentando os mesmos medos, só que em circunstâncias diferentes, tá? Então é importante você trabalhar em você, tá? Tudo que não está saudável também em você, tá bom? Muito bom. E agora eu quero fazer um convite especialzinho para você, um convite aqui mega especial, que é eu vou aqui aprofundar todas essas questões e nós temos aqui uma oportunidade única, né? Dentro da aula secreta, a gente vai ter o que aqui, né? Eu vou estar com você para aprofundar alguns desses temas que eu trouxe, que eu levantei, porque é crucial que você supere todos esses medos, aí, essas inseguranças, e que você seja capaz de conduzir um bom processo terapêutico, um plano de sessões, que você consiga superar, né, os seus medos, os medos, por exemplo, de vender o seu serviço, de aparecer, de ter confiança, né? Então é muito importante e é fundamental que você, como terapeuta, também tenha resultados na sua vida, financeiros, e resultados também na condução, né, do seu cliente, para que o seu cliente possa, então, realmente se livrar desses problemas, raízes, dessas queixas que ele chega em você, né? Então, ele chegou com determinada queixa, determinados problemas, ele não pode sair da mesma forma, tem que alcançar minimamente ali alguns resultados. É óbvio que você pode ter casos que você não consiga resolver completamente, porque afinal de contas não depende só de você, não depende só da sua abordagem, não depende só da sua técnica, depende também do quê? Depende de como aquele organismo vai reagir, como que aquele cliente também vai colocar em prática as suas sugestões, como que a técnica que você vai utilizar vai percutir naquele organismo ou naquela pessoa, naquele psique da pessoa. Então, tudo isso depende muito de como vocês vão estar juntos resolvendo essas questões e andando junto. Por isso que é uma troca, tá? E aí, essa série, é muito importante que você saiba que essa série de aulas aqui da jornada do terapeuta faixa preta, terapeuta consciente, são conhecimentos para que você se torne um terapeuta de verdade. Por isso que eu faço esse convite para você entrar no grupo, que é o grupo Viver de Terapias, para você ficar atento a tudo que está acontecendo aqui. E lembrar, né, que se
para você não perder tempo, tá? Não perca tempo. Se você ainda não se inscreveu para participar dessa jornada, se inscreva. E caso você tenha identificado qualquer uma dessas questões que eu levantei, né, você tem que se inscrever e participar dessa aula que eu vou estar disponibilizando para você, que é uma aula secreta, aonde eu vou compartilhar com você dessas minhas superações, né? E também como que você pode vencer esse medo e entrar no ciclo que a gente fala, porque a gente tem o ciclo do medo e a gente tem o ciclo da superação, o ciclo do que a gente fala autoconfiança. E para isso você precisa entrar em ação. Então, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve logo no grupo, entra no grupo, para que você possa receber, né, os comunicados aqui e para você participar também dessa aula que faz parte do lançamento da minha mentoria para terapeutas, ok? Harion, Harion, eu te vejo nas próximas aulas aqui, ou no YouTube, ou na sala de aula presencial da Humani, ou nas aulas da mentoria. Harion, Harion, beijos, beijos.